Meninos, é curioso porque o Trump está falando sobre a guerra Ucrânia-Rússia, parte, né, ainda que razões possam não ser as mesmas, do que o Lula sempre disse, né, que pedia para os dois países conversarem, pedia cessar fogo, sentem e conversem. Né? E aqui dentro, o Lula apanhando da extrema-direita, apanhando inclusive de alguns comentaristas que só conseguem escrever o que o Departamento de Estado dos Estados Unidos redige previamente. Alguns usam até tradução do que diz o Blinken, como se fosse opinião própria, né? O que é um vexame histórico. E agora o Trump está falando, ô Zelensky, se liga. Era. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ontem um cessar-fogo imediato entre Ucrânia e Rússia e negociações entre os países em guerra. Essa declaração foi dada numa entrevista à rede de TV NBC. Essa é a primeira entrevista que Trump concede desde a vitória eleitoral. O presidente eleito diz que provavelmente reduzirá a ajuda econômica ao governo de Volodymyr Zelensky. No último sábado, Trump e o ucraniano se encontraram em Paris para a cerimônia de reinauguração da Catedral de Notre Dame. Nas redes sociais, o ucraniano falou o seguinte: quando falamos de uma paz efetiva com a Rússia, temos antes de mais nada de falar de garantias efetivas de paz. Os ucranianos querem a paz mais do que qualquer outra pessoa. A Rússia trouxe a guerra para nossa terra e é a Rússia quem mais procura perturbar a possibilidade de paz. O fato é o seguinte, o Trump, além de tudo, diz que se não tiver acordo com os países europeus e se eles não arcarem com o custo da OTAN também, porque ele está dizendo que os Estados Unidos é que arcam com o custo, eu saio da OTAN. Ele vai... A tese do Trump é a seguinte: o Zelensky, Crimeia é da Rússia, o leste da Ucrânia que a Rússia ocupa é deles também, e acabou e está resolvido, e você não vai entrar na OTAN como você quer, que o Zelensky já andou sugerindo. Se eu entro na OTAN, até posso concordar com os territórios. E também não vai entrar na OTAN, porque eu mesmo estou pensando em sair e vai acabar encerrando a guerra. Sim, eu nunca endossei a política do Biden para a guerra da Ucrânia e Rússia. Como sabe, até alguns idiotas acharam que eu tenho alguma simpatia por aquele tarado do Putin. Simpatia nenhuma, eu só tenho uma análise objetiva sobre as circunstâncias. Rapidamente, que ele andou falando da OTAN, vai lá. Reinaldo, ainda na entrevista à rede de TV NBC, Trump disse que totalmente consideraria deixar a organização do Tratado do Atlântico Norte se os Estados Unidos não obtiverem um acordo justo. Ele afirmou que os países da organização militar têm que pagar suas contas, dizendo que os integrantes da aliança têm de tratar os Estados Unidos de forma justa se quiserem evitar a saída do governo americano. No final de novembro, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, reuniu-se com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Palm Beach, na Flórida. Desde então, o chefe da OTAN não parou de alertar sobre o perigo de uma aproximação entre a China, a Coreia do Norte e o Irã. E aí falando, assim, então cria cenários de terror e tal para ver se mantém os Estados Unidos próximos ali da OTAN, né? O Trump vai, a seu modo, por fim à guerra, né? Um dos erros, aliás, que o governo Biden cometeu, né, nessa questão. Objetivamente, e como vocês sabem, essa minha crítica não é recente. Razão até porque fui vítima de alguns idiotas. É isso aí.